irmão. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Centro Espírita Chico Xavier. Dando continuidade a mais uma noite de aprendizado, estudando a Gênesis, né? Chegamos no juízo final. Então hoje, com o tema do juízo final, a gente vai refletir o que Kardec vai trazer das palavras de Jesus no Evangelho, o que vem a ser o juízo final ou julgamento final, se há realmente, ou como o Espiritismo explica que acontece esse juízo final. Para isso, a gente vai trazer o trecho que Kardec traz, que é tirado de Mateus capítulo 25. Ele não traz o capítulo que é 25, de 31 a 46. Kardec não traz na íntegra, ele traz só o início, que é o que fala explicitamente mesmo sobre o ato do juízo final, que está lá na Bíblia, né? Ele vai, e aí ele faz com que também a gente releia o trecho do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o trecho em sua íntegra. Que é do capítulo que ele vai dizer, é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e é basicamente o que é preciso para ser salvo, assim como também a parábola do bom samaritano. Mas aqui vamos ler aqui como que ele traz, né? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e, reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Esse foi o trecho que Kardec trouxe. Só que quando a gente vai continuar lendo aqui, como ele pede que a gente volte e consulte o capítulo 15 do Evangelho, ele vai lá e continua, né? Que os benditos do meu Pai possuem o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. E aí ele vai lá e fala aquele trecho emblemático: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí o que acontece? O que a gente pode pegar aqui para tentar compreender? A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas eram muito materialistas. A gente ainda é hoje, mas naquela época era pior. Então Jesus pegava elementos que as pessoas podiam imaginar realmente. O que era que eles diziam, que eles pensavam, imaginavam sobre o Filho de Deus? Que era uma majestade, que só andava rodeado de anjos, né? Que tinha os anjos ao seu dispor, devido à sua magnificência. Só que aí, o que é que vai acontecer? A gente tem que entender que aqui são ilustrações. E não significa que Jesus vai chegar um dia para julgar todo mundo, rodeado de anjos e apontar dedos para cada um de nós. Então, por isso que a gente tem que analisar que são elementos que ele vai trazendo aqui e ilustrando. E aí a gente vai e pergunta: por que essa separação? Né? Ovelha de um lado e bode do outro. A ilustração que ele traz de ovelhas, por quê? As ovelhas são seres mais dóceis, mais fáceis de você conduzir, que não tem tanta rebeldia do bode, se formos analisar. Pelo lado material, quem cria bode precisa de uma estrutura muito maior do que aquele que cria ovelha. As ovelhas tendem a ser mais obedientes, mais dóceis, e naquela época, as pessoas, os seguidores do Cristo, eram chamados de ovelhas. Por quê? Porque seguiam um líder em quem eles se inspiravam. Já os bodes seriam aqueles que dão mais trabalho, que requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de, digamos assim, severidade na sua educação. Então, aí a gente já vê elementos
que a gente pode estar extraindo. E aí, por que Jesus também falaria, né, o rei, seria Jesus, falaria que uns iam para a direita e outros iam para a esquerda? Aí a gente lembra também de trechos da Bíblia, quando Jesus fala que ele está à direita do Pai. Ele era a mão direita do Pai. Então ele vivia em harmonia, em sintonia com o Pai. Então, lógico que aqueles que vivem em harmonia e em sintonia com os ensinos do Cristo serão aqueles mais suscetíveis a não ir para o mundo onde vai ter ranger de dentes. Né? E aí a gente vai seguindo, né, esses elementos. Isso só algumas coisas aqui nesse trecho que dá para a gente tirar. E aí, Kardec já começa a falar aqui, né? A explicar a luz da doutrina espírita. Porque quando acontecer esse ato, né? Se a gente for colocar assim no mundo das ideias, o ato do julgamento final, do juízo final, no dia em que nós seremos julgados pelas nossas ações, a gente vai compreender que Deus permitiu, né, que eles, aquele povo, permanecesse o tempo que precisavam para se melhorar. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como a morada, a encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Aí aqui que a gente vai entender desse trecho. Quando uma casa está com sua estrutura abalada, a gente tem que sair antes que ela desmorone em cima da gente. Então, o que acontece? Quando chegar a época em que não der mais para poder os seres humanos, devido à sua rebeldia, continuar aqui na Terra ou em qualquer outro mundo, esse mundo vai ter o quê? Fechar para obras, se for analisar pelo lado material, vai fechar para uma reforma. A reforma material, porque a reforma moral não conseguiu acompanhar a necessidade daquele mundo. Aquela casa não serve mais de abrigo para aqueles corpos que ali habitam. Então, é o que acontece aqui. O juízo final, nesse caso aqui, seria essa necessidade. A gente está num patamar em que a gente já começou a atrapalhar a estrutura da casa, a estrutura da terra que nós estamos habitando. Por quê? Devido à nossa rebeldia, devido ao nosso egoísmo, devido às nossas más inclinações que a gente não está conseguindo mostrar que superou. Que a gente merece ficar nesse lugar que já mostra sinais de que a sua energia, a energia do povo que aqui vive está atrapalhando a energia do globo. Então, é esse caso aqui. O planeta será interditado para obras, porque digamos assim, os operários já não estão mais contribuindo com a melhoria daquele mundo, já está atrapalhando. Então é necessário que venham outros engenheiros, porque esse mundo aqui já chegou no seu prazo de reforma. Está caminhando para o final mesmo. Justamente, exatamente. Só que a gente já está atrapalhando. Eu digo a gente porque somos maioria na maldade. Assim como um dia Adão foi expulso do paraíso e vindo habitar no mundo onde havia ranger de dentes. Porque a raça adâmica, o Adão da Bíblia, representa toda uma raça que vivia no mundo, que já precisava já estava num patamar mais elevado, mas aquele povo estava atrapalhando. Então eles foram expulsos do paraíso para um mundo onde necessitava do sofrimento para se reformar. Então é o que está acontecendo com a Terra. Por isso os desencarnes coletivos. Por isso as doenças. A gente lembra de Emmanuel, que fala que a dor... Até a popularidade vai aumentando tanto que enche. Isso, só que o que, é que a gente está percebendo hoje em dia? A gente está percebendo que o povo, né, o povo que habita a Terra, não tem mais medo de mostrar o seu nível de maldade. Não tem mais vergonha
de você chegar e olhar assim e comparar e parecer que nós estamos regredindo, que estamos piores do que animais em certas atitudes. Então a gente está atrapalhando. Nós achamos que nós temos muita gente aqui no nosso país, agora você veja, a China tem a popularidade ou mais da América toda, Estados Unidos para cá. Repara, a China, que é 1,5 bilhão de habitantes. Um país que nem tão grande é. Pois é, mas É mais que o Brasil, nem tanto. Mas no caso, agora analisa, se a gente for analisar, como é que vive aquele povo de lá? No trabalho. Somente para o trabalho. Eles têm uma educação que se destaca em muitos lugares. Eles têm um pensamento de engenharia que a gente fica de boca aberta. Mas tem o seu engenharia, a Cuba tem mais doutor do que até a metade da popularidade é médico. Tudo é formado em direito. Pois é. Então, no caso, o que acontece? O que é que a ideia de juízo final quer dar a entender, quer explicar para a gente? Que esse juízo final, ele vai se dar no dia em que chegar um limite. Você só tem idade para estudar nessa escola até 18 anos. Chegou aos 18 anos e não conseguiu passar da série, infelizmente, você vai ter que ir para outra escola. Você vai ter que estudar de noite, porque de manhã, junto com as crianças, não tem como mais ficar. Não é assim que acontece? É o que vai acontecer, é o que está acontecendo e o que acontece em todos os mundos. Porque chega um limite da tolerância e até mesmo da lógica, da razão. Então é por isso que acontece traz essa ideia de juízo final. Vai acontecer sempre que for necessário e não num dia propriamente dito. E com toda essa alegoria de fogo, de choro e da gente ficar dormindo. E aí, aqui eu já comecei até a falar, né? Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Porque à direita é os que estão em sintonia com o Pai, e à esquerda é os que ainda estão engatinhando. Porque aí a gente vem e diz assim, porque ele fala, né, que à direita vão ficar ao lado dele, até o céu, que o céu é o quê? É onde tem energias mais limpas, né, que a gente já aprendeu que não tem um lugar físico. E o ranger de dentes é um mundo de provas e expiações. Para que ranger de dentes pior do que o que a gente passa? O que a gente vê muitas pessoas passarem, como é o caso que a gente falou neste ano do desastre do terremoto. Para que choro e dor maior do que você ver pessoas, crianças, morrendo, que aparentemente são inocentes, né? Para que sofrimento maior do que esse? E foi criança, quantidade que era. Exatamente, porque eram lugares onde viviam famílias. E aí a gente vai perguntar, se existisse o juízo final, que Jesus ia chegar descendo o sarrafo em todo mundo, para que Deus ia criar o sol e a lua, as estrelas? Olha a beleza do sol, a beleza da lua e das estrelas. Para que Deus ia criar tudo isso para chegar e dizer assim, não, tal dia eu vou destruir tudo isso? Seria a mesma coisa da gente construir nossa casa hoje e chegar, de repente, dar uma louca na cabeça e chegar lá, meter a mão e derrubar tudo. Tem lógica? Não tem. A gente vai dizer o quê? Fulano está doido. Construiu a casa, gastou tanto, sonhou tanto e hoje está destruindo. Então, se a gente, que é imperfeito, que está imperfeito, né, não faria isso, por que Deus fará com o seu povo amado, que Ele fez a sua imagem e semelhança? Né? E também os mundos, os diversos mundos que existem, já que Jesus tanto falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não tem lógica que Ele destrua tudo a troco de nada.
Então, aquela ideia do julgamento de que nós sairemos daqui para ir para outro lugar, porque as nossas condições não dá mais para ficar aqui e a gente vai para outro mundo, é bem mais lógico. Hoje mesmo foi constatado que Júpiter agora é o maioral. Tem 92 luas. E colocou Saturno para baixo. Então, para que Deus vai destruir um mundo em que a gente ainda está descobrindo a sua grandeza? 92 luas. Aqui é um vídeo. Aqui é um videozinho rapidinho para a gente ir. Pode ser um desencaminho, puxa vida, ou será puxa morte? Ah, sei lá. O fato é que eu não queria ter vindo pra cá. Mas pra cá onde? Isso aqui não tá parecendo um grau, mas também não tá parecendo nosso lar. Aliás, não tá parecendo com nada. Ei, alguém pode me ajudar? Tem alguém aí para me falar onde eu estou, pelo amor de Deus? Alô? Quem é você? Seu juiz, muito prazer. Juiz? Aquele que julga. Vem cobrar o que me deve. Eu? Ah, não, deve ter algum engano aí. Eu não estou devendo nada para ninguém. Ah, não. E os prejuízos que você me causou, hein? Ou tá achando que dívida é só de dinheiro? Aqui desse lado não é assim, não. Mas eu era uma pessoa boa, pelo menos eu acho que sim. Eu era até espírita. Desses aí o umbral tá cheio. Tá, mas eu não lembro de ter prejudicado ninguém. Tá. A bonita desencana e agora não lembra mais da vida que acabou de ter. Não lembrar as outras até vai, porque precisa de uma vibraçãozinha um pouco melhor, né? Mas... essa? Ah, não, por favor, né? Bom, só se eu estiver naquele período de perturbação, talvez. Perturbação. Ah, me poupa, tá? Vai lá. Vai pagar no débito ou no crédito? Parcelado tem juros, hein? Bom, espera, mas já que eu não me lembro, pelo menos me diz o que eu fiz, né? Você atrapalhou da minha vida. Só isso, tá bom pra você? Era pra ter feito um monte de coisas legais. Eu tinha missões. Você tem noção do que é isso? E você interrompeu tudo. Você me tirou do meu caminho. Você me machucou um bocadão, um monte de vezes. E eu fiquei triste, sabia? Opa, tá, peraí, tudo bem. Ó, eu posso ter errado com você? Posso. Não lembro, tá? Mas peço desculpas. Agora, daí dizer que tudo que deu errado na sua vida é culpa minha, já acho um exagero. E o livre-arbítrio nessa história, hein? Não falei pra você que eu tinha sido espírita? Então, cada um é responsável por si. Exatamente. Vamos tentar fazer melhor na próxima? Talvez. Então, esse é o juízo final. É a gente de frente para nós mesmos, passando vergonha, né? Mas afinal, Pelo que era para ser feito e a gente não fez. E com isso a gente vai caindo em si, né? De que a gente veio com uma missão que a gente escolheu, a gente teve a família que a gente pediu, o trabalho que a gente planejou, mas não executou as tarefas que era para executar. Então, o verdadeiro juízo final perante a doutrina espírita é esse, que é quando a gente vai ficar de frente para as nossas ações. Aquela história de que nossa vida vai passar num telão. É isso aí. Então, assim, eu achei tão interessante a forma que eles utilizaram para ensinar isso,
Porque a gente fica, mesmo a gente sendo espírita, a gente tem um certo receio e a gente acha que ser espírita basta para quando chegar do outro lado tirar letra. Quando, na verdade, ser espírita só vai nos acarretar mais responsabilidade. Porque a gente tem conhecimento do que deve ser feito e a gente não faz. A gente perde as oportunidades de fazer. Então eu gostei muito desse videozinho. E aí a gente vê aqui, ó, materialmente, a ideia de julgamento único seria até certo ponto admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. Então quer dizer, para aqueles que acham que a Terra é tudo que existe, e que tudo que foi criado foi para o nosso bel prazer, é até admissível que a gente acredite que vai ter um dia específico em que Deus vai julgar severamente como um juiz humano. Mas, no entanto, é inadmissível, desde que a gente sabe que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade, em fora, e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Quer dizer, para a gente que sabe que existem muitas moradas e que a Terra é só um grão de areia no universo, é inadmissível ainda acreditar que vai haver um juízo final, tal como a Bíblia descreve, porque como a gente já vê sempre falar, a Bíblia ela foi escrita para o povo de uma época que tinha um comportamento rebelde e que somente a figura de um Deus cruel, né, severo, era que faria com que eles temessem e freassem suas más inclinações. Então, por isso que a doutrina espírita chega para ressignificar e trazer outras interpretações, já que a linguagem da época era pobre. E hoje a gente já tem, como Jesus falava, que se ele dissesse tudo naquela época a gente não ia compreender, hoje a gente já tem capacidade de compreender. Então não tem por que a gente fugir e achar que Deus continua sendo severo como a gente achava em outras vidas. E aí vem, vê-se por este fato que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreendereis, dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras, que é o que Kardec fez. E deixa eu ver, porque acho que mais um dia que ele fala. Aí vem, moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Então, se Deus realmente fosse um juiz que só martela, culpado, inocente, então Jesus estaria desmentindo ele mesmo, já que ele falava que Deus estava apenas a esperar, né? Em outras palavras, a esperar que a gente escutasse o seu chamado e que a gente construísse o reino dos céus dentro de nós mesmos, já que o reino dos céus não era um palácio externo. E aí aqui, eu trouxe aqui os atributos, né, de Deus, porque se Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e principalmente soberanamente justo e bom, como que ele vai condenar a gente ao suplício eterno, né? A sofrer eternamente? É esse que vai ter o texto? Não. Ao demais, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens em meio de seus tantos trabalhos ordinários e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascer-se crianças e criaria almas novas
naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Aqui ele vem trazer, né, que se o juízo final realmente existisse, como até pouco tempo muitos acreditavam, para que Deus ia fazer que as crianças nascessem? Já que também aqueles que acreditam no juízo final também não acreditam na sobrevivência da alma, e aquelas almas estavam sendo criadas naquele momento, para que Deus ia fazer essas crianças nascer para morrer imediatamente? Não tinha lógica. Se essas almas eram inocentes, se eram limpas, né? Então não tinha lógica. Mas aí o que a gente vê? Deus não cria nada inútil, nem é injusto. Seria para submetê-las a um julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, quando a outros milhares de anos foram concedidos para se inteirarem de que respeita a própria individualidade? Quer dizer, Deus estaria sendo injusto ao matar uma criança que nasceu hoje e matar um adulto que teve anos e anos para aprontar ou para fazer o bem. Ele não estaria sendo injusto. Então, bem, para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas que ainda não são nem boas e nem más, e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? Aí aqui uma grandiosidade, né, da doutrina espírita, quando ele fala, quando Kardec diz que a gente não deve violentar a crença de ninguém, né? Porque ele traz toda essa reflexão em torno do juízo final e da não existência de um dia propriamente dito, que ele vai e diz: conservam-nas os que se contentam com semelhantes crenças. Estão no seu direito e ninguém nada tem a ver com isso. Mas não achem mal que nem toda a gente compartilhe delas. Então, quer dizer, a gente deve respeitar aqueles que ainda não acreditam no julgamento final. Nenhum dia específico para isso, em que Deus irá vir a julgar os vivos e os mortos, né? Que ficarão adormecidos até este dia. Respeitemos aqueles que acreditam nisso, mas também não venhamos achar estranho se muitas pessoas não mais acreditem nisso. Não, porque através da luz da razão, da doutrina espírita e de muitas filosofias, a gente não mais aceita de que Deus seja, digamos assim, ocupe um lugar de maldade, talvez até maior que os seres humanos. Porque qual pai quer ver a morte do seu filho? E aí, para isso, eu trouxe aqui um texto de Godoy de Paiva, que o nome do texto é O Juízo Final. É uma narração de uma mãe, de um julgamento, lá no céu. E aí tem alguns trechos que no caso, ele é misturado com português, né, de Portugal. E aí ele vai narrar aqui, ó. Sentado o Pai Eterno, em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto os anjos cantam, outros vão levando ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu; o da esquerda, Averno, que é o inferno, né? E Satanás, ao canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem-amada, e que na terra foram algo dessaciada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Pai Eterno, a longa barba branca e o óculo ajustado à ponta do nariz. O olhar dirige então a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso, dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali disputarás felicidade mil, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás, porém a pobre mãe, ao ver partir o filho,
aflita, corre atrás. E ao incorporar-se ela às hostes infernais, eis que grita o Pai Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que se passou? Então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas da mãe, as gotas do seu pranto, acalmarão o inferno, a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste, onde o amor é súbito, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entregar esse teu céu às mães malvadas, vis que os filhos já mataram para os não criar, pois só essas megeras poderão, no céu, ouvir gritar seus filhos sem consternar. Despreza este teu céu, o meu amor é grande, imenso, sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede o próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar, o Pai Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Agora, é esse o Deus que a gente, durante muito tempo, acreditou no julgamento final, criou. Eu encontrei esse texto que, inclusive, Divaldo recita em uma palestra dele. E quando eu li, assim, depois eu fui entender, esse autor ele tem um monte de livros relacionados a esses temas, né? E aí eu fiquei analisando, meu Deus, é justamente o que a gente sempre discute. Como que Deus não vai separar seus filhos e condenar o sofrimento eterno, se nem as próprias mães, em estado ainda imperfeito, conseguem ver os seus filhos sofrerem sem compadecer ou sem querer tomar a sua dor para si, né? Então, é inadmissível que a gente ainda aceite essa ideia de que haverá o dia em que Jesus retornará para julgar a dedo e condenar filhos ao sofrimento eterno. A gente respeita, mas é inadmissível que a gente normalize isso ainda. E aí eu mesmo às vezes costumo dizer, quando a pessoa fala, Jesus vai voltar, eu corrijo. Ele nunca foi. Porque é bem doloroso. Aí aqui ele vai falar do juízo sobre o processo de imigração. Qual seria esse processo de imigração, né? Nós sairemos daqui, desta terra, e iremos habitar em outra terra. Mas aquela terra originária, nós poderemos voltar um dia, que é a vida espiritual. A gente sai de lá e emigra para cá. Aqui não é a nossa morada. Nós teremos o nosso lugar garantido quando estivermos prontos para habitar do outro lado. E aí ele vai falar aqui, né, que é mais racional, porque funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém, a todas as suas criaturas, sem exceção alguma. Concede Deus igual liberdade de ação para progredirem o próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo. Nenhuma interrupção ocasionará a marcha do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Então, quer dizer, nós viemos aqui para a Terra ou para qualquer outro mundo, mas nós teremos um prazo para retornar. E seja nas vivências aqui, ou na erraticidade, ou em outros mundos, nós não estaremos interrompidos. Não estaremos interrompendo o progresso do espírito, porque a gente vai carregar sempre o que for na nossa bagagem, de bom ou de ruim, ou para mostrar que conseguiu se sobressair, ou que vai ter que repetir a lição. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos por eles habitados.
até que atinja um certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação, parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Emigração é aquela ideia de você vai, fica um tempo e retorna. E aí quando a gente tem que ser expulso na marra, não lhe cabe mais aqui. E ele vai lá e manda a próxima história. Então não haverá isso aqui. Não haverá essa ideia aqui de que seremos julgados e Deus vai estar aqui na cadeira de Todo-Poderoso com perdão. É inadmissível que a gente acredite nisso, que a gente normalize isso. Porque a gente, como a ilustração de humor trouxe, nós estaremos frente a frente com as nossas ações, ou para louvar, né, e louvar e agradecer, ou então para poder lamentar que a gente fracassou e vai ter que repetir a lição.